Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa terça técnica. É um prazer ter você aqui. O assunto de hoje é sobre controlador. Vamos lá? Pessoal, nós temos vários tipos de controladores, tá? Na parte de instrumentação. O controlador, ele faz, a comparação da variável, tá? Então, o que eu tenho ali? Eu tenho, no meu controlador, ele tem uma comunicação com um supervisório, com uma IHM, e aí ele tem lá, o operador faz o input, a entrada de um set point. Esse set point é o valor referência do que eu quero a minha variável lá no processo, certo? Se eu quero nível, é um valor de nível. Se eu quero pressão, se a variável é pressão, eu coloco um valor de pressão. Se é vazão, eu tenho um valor lá de vazão. Então é o meu set point. O controlador, ele recebe o sinal do transmissor, e o elemento sensor lá direto na variável, ele recebe esse sinal, compara com o set point e manda um sinal de controle para a válvula ou para o elemento final de controle, seja um cilindro, seja um motor, seja uma válvula de controle, ele manda esse sinal proporcional, com a correção para fazer, o controlador sempre busca ficar fiel ao set point, mas eu tenho uma variação. De acordo com o controlador, que nós vamos ver os tipos, ele tem uma variação. Então ele mede o que vem do transmissor e manda um sinal proporcional de controle. E faz esse controle em área fechada. Mede de novo, tal. E aí eu tenho um ciclo, em que o controlador ele vai ali tentando chegar o mais próximo possível do set point que o operador de processo colocou lá nele. Então, pessoal, nós temos controladores, tá? Diversos e para controlar também diversas variáveis. Então, nós temos controle de temperaturas em fornos, estufas e reatores químicos, onde a variável de controle aqui é a temperatura. Eu tenho sensores e transmissores para a temperatura, tenho Thermopar, PT100, uma infinidade de sensores que a gente vai falar mais no futuro, tá? Então aí nós temos os sensores, os transmissores. Então nós temos controle de pressão em sistemas e tubulações de vasos de pressão, que nós temos uma caldeira, tem o controle de chama, tá? Nós temos o controle de chama, nós temos controle de temperatura, tem controle de pressão. Aqui na caldeira muito complexo, Eu tenho controle de pressão e temperatura, variáveis, muito peculiares aí, trabalham juntas, tá? Então, eu tenho controle de nível em tanques de armazenamento e torres de destilação. Então, eu tenho controle de nível aqui, ó, tá? Então, eu tenho os controles aqui, ó, transmissor de nível. Aí eu tenho o controlador e aí eu tenho as válvulas, tá? Que fazem, a liberação, desse fluido, tá bom? Tenho controle em sistemas de bombeamento e distribuição. Então, controle de vazão, controle de nível para água, para fluidos aí também, tá? Quais são os tipos de controladores, gente? Nós temos o controlador on-off, que é um controlador, o mais simples possível é o controlador on-off, tá? O que ele faz? Ele compara, ele faz uma comparação à variável de controle, ao set point, e aqui vocês têm ó, a variável de processo, tá? O set point e a esterese, tá? Aqui, ó. A esterese é o range, o máximo e mínimo aqui que ele trabalha. Então, olhem o perfil que eu tenho um perfil de onda quadrada. Por quê? É o controlador liga-desliga, gente. Eu ligo a água, o bombeamento de água, passou pelo nível, que é o sensor, desligo. Tá. Baixou, aqui, que eu desliguei, baixou o nível, tá baixando. Aí ele passa um tempo desligado. Aí eu ligo. E assim, ó, eu vou fazendo um perfil de onda quadrada, tá? Controlador PID. Esse é o controlador mais preciso, tá? Ele é um controlador proporcional integral derivativo, gente. Então, cada equação dessa é uma fase, tá? Proporcional integral derivativo. Nós vamos entender o que é isso aqui. Aqui eu tenho o gráfico dele, tá? A esterese e tudo mais. Vocês veem que ele tem aqui, uma curva característica no início do controle, e depois eu tenho uma pequena variação, bem pequena mesmo, do valor referência do set point, tá? Então, quando eu mudo esse set point, ele procura se ajustar
mas depois eu tenho um controle muito mais fiel, tá, gente? Então, ó, sinal de referência aqui, que é o set point. Controladores lógicos programáveis, tá, gente? Esse aqui são controladores em que eu tenho a lógica programável. Eu não tenho lógica fixa dentro dele. Então, eu posso alterar essa lógica por meio de uma programação como essa aqui, em ladder, ou graph7, bloco de função. Tem vários tipos de programação que eu posso fazer num controlador lógico programável, tá? Controlador de lógica de estado sólido. Esse aqui é uma lógica fixa, gente. Um exemplo de controlador, de estado sólido é o relé de estado sólido que a gente usa para controle de temperatura. Tanto o relé que eu utilizo com um potenciômetro aqui na entrada, não sei se vocês já viram esse tipo de controle em campo, ele tem um potenciômetro aqui onde eu tenho um valor de resistência, e esse valor de resistência é o meu set point, e aí aqui, o dispositivo aqui, que é o acoplador fotoelétrico, ele faz esse controle por meio desse valor referência do potenciômetro, ou um sensor que manda aqui um valor de referência para que ele faça o controle por meio de chaveamento, tá? Chaveamento, ele manda para o CLP, na verdade, e o CLP chaveia ele aqui, E aí chaveia ele num estilo, picotando para que ele vá fazendo o controle de temperatura, tá? Então, esse é um exemplo aqui. Bom, gente, falamos um pouquinho aí sobre os controladores. Próximo conteúdo a gente vai falar melhor um a um. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos um pouco sobre controladores. É um assunto bem extenso, abrange muita coisa. E nós vamos falar nos próximos conteúdos de cada tipo de controlador, tá? Então fique tranquilo. Hoje foi um overview, mas nos próximos conteúdos nós vamos falar de cada um, tá? Para não perder esse conteúdo, nem esse e os outros, já faça a sua inscrição. Vai lá, faz a inscrição, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like aí. Nós agradecemos muito e vamos estar aqui sempre propagando e compartilhando conteúdo com vocês. Até a próxima.